E agora na sua nova Ideal FM, momento de reflexão. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44:3. Igreja Batista Renovada de Boituva, Rua Roberto Toqueton, número 100, Jardim São Paulo, na internet, batistaboituva.org.br. Venha nos fazer uma visita. ZYM 950, Rádio Ideal FM, estúdios e transmissores na Avenida Pereira Inácio 360, Centro, Boituva, São Paulo. Informação. A participação do ouvinte. Debate. Os fatos mais importantes da cidade de Boituva e toda a região. Está no ar pela Nova Ideal FM 105,9. Hora News. Muito boa tarde, você que está nos ouvindo pela 105.9, Rádio Nova Ideal FM Boituva. Um abraço a você que está me acompanhando pela página Sargento Claudinei. E um abraço também a você que está nos acompanhando pelo site fmboituva.com.br. Está no ar o seu Hora News. Hoje, dia 17 de dezembro de 2019. Muito bem, minha gente. Temos as notícias de hoje, né? As notícias de hoje. E eu gostaria também de falar com vocês, se você quiser acompanhar, né, o nosso programa, você pode baixar os aplicativos lá da nossa rádio, lá vai no Android ou iOS, né, você vai na Play Store do seu celular e você pode baixar o aplicativo, digita lá Rádio Ideal Boituva, Rádio Ideal Boituva já vai aparecer. Hoje, dia 17 de dezembro, dia do pastor presbiteriano. Olha aí, prefeito de Boituva queria negar o 13º auxílio alimentação para alguns servidores, mas o Tribunal de Justiça mandou pagar. Notícia de Brasília, Força Tarefa permanece na fronteira brasileira e contará com agentes de 10 instituições. Presidente Bolsonaro diz que preço do combustível pesa no bolso do consumidor. Parceria impulsiona no setor de petróleo e gás. Legislativo e Judiciário estão na última semana de atividades. Governo federal descarta a criação de um novo imposto. O governo não vê possibilidade de greve dos caminhoneiros. Fiscalização com radares móveis deve ser retomado pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal já foi notificada pela decisão da Justiça em mandar a caneta no contribuinte. São 12h04. Hora News.
Muito bem, salve, salve, muito boa tarde, você que está nos acompanhando. E nós temos notícias aqui de Boituva, também notícia de Boituva. Vamos falar de notícias de Brasília primeiro? Olha aí, vamos começar aí pela pauta 3, né? Força-tarefa permanece na fronteira brasileira e contará com agentes de 10 instituições. O Centro Integrado de Operações de Fronteira do país foi inaugurado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nesta segunda-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ideia do centro, inspirada no modelo norte-americano, é reunir em um mesmo local banco de dados com informações de diferentes agências de segurança e unificar os dados que vão ser usados no combate ao crime nas fronteiras. Chamado de CIOF, será coordenado pelo delegado da Polícia Federal, Emerson Antônio Rodrigues, e vai reunir inicialmente 10 instituições. O Centro Integrado será composto por agentes de órgãos como da Polícia Federal, da PRF, policiais locais, da Receita Federal, representantes do COAF e a Força Nacional. Juntos, vão montar uma força-tarefa permanente na fronteira para compartilhar inteligências e planejar operações. É o que explica o ministro Sérgio Moro. É como nós tivéssemos uma força-tarefa permanente criada, aqui com o objetivo basicamente de prevenir e reprimir crimes de fronteira, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, financiamento ao terrorismo e também proteção de estruturas críticas para o país, daí a localização dela aqui na Itaipu. De acordo com o ministro, a tendência para o futuro é que esses centros também contem com representantes de países que fazem fronteira com o Brasil. A sede vai funcionar em uma área de 600 metros quadrados no Parque Tecnológico de Itaipu, da empresa Itaipu Binacional. Ainda de acordo com Sérgio Moro, a empresa arcou com os custos da instalação e cedeu o espaço. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 105.9. Muito bem, minha gente. Na realidade, o ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, tenta de todas as formas aí fazer com que esse país seja melhor na questão de segurança pública. Você vê que ele luta, mas nós temos um Congresso também que não ajuda e um Supremo omisso, né? Omisso nas coisas que ele quer ser omisso, porque naquilo que ele não deveria, na realidade, ele acaba fazendo coisas que não devem ser feitas. E às vezes tomando frente do Poder Executivo e até do Legislativo, fazendo aí resoluções, decisões, né, que infelizmente vem atrapalhar a democracia, vou dizer logo, né, a democracia do Brasil. Mas está de parabéns o ministro Sérgio Moro. Realmente nós temos as fronteiras muito grandes em nosso país, que obviamente é humanamente impossível você conseguir patrulhar as fronteiras do nosso país. Até não tem condição. Mas pelo menos naquelas áreas que a gente sabe que precisa e há um grande tráfico de drogas, não é? E também de armas, né? Pelo menos a Polícia Federal, Força Nacional e outras instituições estão aí trabalhando nesse sentido. Olha aí, quero mandar um abraço para a Luza Dalmaso, que está nos vendo lá no Rio de Janeiro, né? Um abraço, Luza, um abraço também meu amigo Jeremias Dalmaso, um abraço também meu amigo Adilson Vieira Santos, que está lá em Diadema, nos acompanhando. Abre aspas para o Adilson. Aí sim, meu amigo, Deus abençoe você e sua família. Um abraço ao pessoal de Diadema que está nos acompanhando. Daqui a pouco tem notícias de Boituva, mas vamos para mais uma notícia de Brasília, né? O presidente Bolsonaro diz aí que o preço do combustível pesa, obviamente, né, no bolso do consumidor. Vamos ouvir o áudio. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o preço de combustíveis no país está alto e que pesa no bolso do consumidor. Bolsonaro defendeu a quebra do monopólio da Petrobras como forma de baratear o valor final dos produtos. A empresa é a única que refina os combustíveis e detém grande parte do mercado de distribuição. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, CMS, e depois o monopólio ainda
existe na questão de distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Bolsonaro acrescentou que a equipe econômica do governo busca soluções para diminuir o custo da gasolina. Eu levo para o Paulo Guedes, o presidente da Petrobras, ver se essas propostas são viáveis ou não. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível, reconhecendo que está alto no Brasil. Sobre o etanol, o presidente Jair Bolsonaro informou que o governo estuda medidas para permitir que as usinas de álcool vendam o produto diretamente aos postos e que isso possa impactar no preço que chega às bombas, já que o gasto com transporte diminuiria. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Faria. 105.9. Muito bem, minha gente. Na realidade, para o Brasil, né, para você ter uma ideia, nós temos aí 43%, tá? 43% do preço do combustível são impostos, né? Então fica muito difícil, o presidente Bolsonaro sempre falou nisso, até desde a campanha, né? Fica muito difícil, né? Você conseguir aí baixar esses impostos, né? Porque existem os impostos federais e os impostos estaduais. E às vezes o governo federal pode abrir mão. Aliás, abrir mão não, a coisa está tão complicada, minha gente, porque existe uma lei que fala quando um governante, seja ele municipal, estadual ou federal, quando ele abre mão de algum imposto, ele pode cometer um crime, porque ele está deixando de arrecadar. E aí tem que ser feita uma coisa muito, muito bem feita, né, para que não sofra uma ação, né, depois aí pela justiça, né? Ou um esquerdopata de qualquer advogado aí, ou participante aí da OAB, não é? Porque assim, essa desgraça que acontece aqui no Brasil é interessante. Eu estou tentando ser bem educado para não falar muita besteira aqui hoje. Mas você sabe quando você está na toleira de fezes, tá? Olha que coisa bonita, estou falando assim a palavra bonita. Você está na toleira de fezes e tem alguém querendo tirar você da toleira. E você tá, quanto mais você nada, mais você se afunda nas fezes. E aí tem alguém querendo tirar. Mas vem o outro e fala, não, viu, não pode tirar. Deixa lá, né? Aliás, isso é coisa do ser humano. Uma certa vez, vou contar uma história bíblica, tá? Certa vez Jesus curou um rapaz no sábado, né, um aleijado. E o aleijado tinha uma cama dele que ele ficava lá na rua pedindo esmola. E o aleijado botou a cama nas costas e foi andar. E o judeu não trabalha de sábado. Quando pegou o aleijado transportando, o ex-aleijado transportando a cama, os homens do Sinédrio, do Senado, né, o que cuidava da religião, chamaram o homem lá para uma audiência, viu? Você estava trabalhando dia de sábado? Falou, não, eu acabei de ser curado. Eu estava carregando nas costas a cama. E porque o tal do Jesus lá de Nazaré, filho da Dona Maria lá, o carpinteiro, do Sr. José e Dona Maria, o carpinteiro, ele me curou, aí eu estava indo para casa com a cama. Né? Isso porque Jesus tinha falado para ele não falar para ninguém. Né? Porque era um absurdo alguém fazer alguma coisa boa, trabalhar, ou alguma coisa boa no sábado. Bom, e aí chamaram Jesus lá também no Sinédrio. E aí Jesus faz uma pergunta para os caras, né? Fala assim, viu? Se o seu camelo cair no buraco no sábado, olha bem, cai lá no poço. Camelo era o carro de última geração naquela época. Era aí, quem sabe, uma Ferrari, né? É o valor alto. Se o seu camelo cair no buraco, você deixa lá ou tira ele? E lógico que eles não responderam para Jesus. Mas Jesus era onisciente, e é onisciente. Leu o pensamento das pessoas. Falei, quanto mais esse homem que estava aí, atribulado, doente, qual o problema de curar ele no sábado? Então aqui no Brasil, voltando para o assunto político, nós temos uma força que quer tirar você das fezes, né? E os outros querem que não, deixa lá, aí é o lugar dele mesmo. Aí é assim. E aí, a gasolina no Brasil e o diesel, só para você ter uma ideia, a gasolina 43% são impostos no preço final que você paga na bomba. Do diesel, 23% são impostos, né? Só para você ter ideia, os impostos estaduais, o ICMS, depende aí de cada cidade, mas varia entre 25% a 34% o ICMS, né? Aí tem o CONFINS, o PIS e CONFINS, que é a média aí de 0,79 centavos
por litro. Não é? Aí tem a CID, aí tem outros impostos que vão aí, né? E no fim é isso aí. Então, diminuir o custo da gasolina ou do diesel na bomba tem que primeiro tirar os impostos. Mas também tem que prender dono de posto de combustível. Você está louco? Não. Porque quando o combustível cai o preço na refinaria, dificilmente esse preço é repassado na bomba. E quando é repassado, ele demora. Tá? Demora, às vezes, até mês. Para aquela. Você vai dizer para mim assim, não, é que o estoque, né, que ele tinha lá, ele comprou com valor alto. O estoque acaba rápido também. Não vai demorar um mês de estoque aí de posto de gasolina, não, porque toda semana está encostando aí. A menos que esse posto esteja falido, não vende a gasolina. Aí é outra história. Pode guardar um mês, até mais, um ano. E a gasolina não vai prestar para nada. Mas toda semana a gente vê aqui, pelo menos na nossa cidade aqui, os caminhões encostando aí nos postos. Então, porque nós somos desonestos. Nós somos absolutamente desonestos. Meu filho, que converso muito com ele sobre a Austrália, né? Ele foi tirar a habilitação dele na Austrália. Lá não tem exame médico. Lá não tem exame de oculista, exame de vista, né? O médico, a pessoa que está lá, pergunta para você: você tem algum problema de saúde? Não tenho. Você tem problema de visão? Tenho. Usa um óculos tal. Ele não está lá, usa óculos tal. Se o cara falar que não tem problema nenhum. Mas e se ele causar um acidente em razão da mentira dele? Vai mofar na cadeia. Entendeu como é que funciona? Então a palavra do cidadão honesto tem que ter peso. Agora no Brasil nós temos que provar que somos honestos, porque aqui nós somos desonestos mesmo. É da nossa essência. Por isso que as coisas não conseguem acontecer. Por isso que se você às vezes tira os impostos, o governo deixa de arrecadar, consequentemente nós também deixamos de ter o benefício dos impostos. Por que é imposto? Imposto é para pagar seu salário de político. Imposto para pagar saúde, segurança pública, as benfeitorias para o povo. Então, o dinheiro sai dos cofres públicos e vai para a mão da iniciativa privada. Vai na mão lá, às vezes do dono do posto, ou da transportadora, né, ou do revendedor, seja lá do que for. São 12 horas e 15 minutos, eu vou para um rápido intervalo. 12 horas e 18, corrigindo. Vou para o intervalo pelo rádio, continuo ao vivo com vocês pelo Facebook. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Um abraço à minha amiga Cláudia Pastre, né? Diz boa tarde, meus amigos do programa Hora News. Um abraço também aos meus amigos que estão nos acompanhando ali na cidade de Tupã, também em Marília e lá de Lins, né? Um abraço ao nosso pessoal que está acompanhando a gente aí. Alguns não gostam que eu fale o nome aqui, então eu não vou falar, mas só vou dizer que lá em Marília a minha sogra, ela me acompanha. Então eu vou mandar um abraço para o meu sogro também, porque ontem foi aniversário dele, né? Um abraço para o meu sogro, Genésio Gil Pereira, né? Foi caminhoneiro a vida inteira, conhece as estradas e sabe como é que é isso, né? E daqui a pouco nós temos uma notícia de caminhoneiro aí, e eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, porque realmente a coisa está complicada para os caminhoneiros, né? Porque não é só a questão do preço do combustível. Eu penso que a tabela que eles fizeram aí, lutaram pela tabela do frete, foi um tiro no pé, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Porque as grandes empresas agora estão criando as suas próprias transportadoras. Vamos falar depois disso, né? E aí, aquele que tinha seu caminhãozinho, 1 ou 2 caminhões, tem que vender e trabalhar como motorista para essas empresas. Mas é o preço da modernidade, não há o que fazer. Nós estamos começando a ter aqui no Brasil a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É uma indústria totalmente automatizada, onde às vezes um robô faz serviço de 4 ou 5 pessoas. E aí, se não tiver mão de obra especializada, esses 4 vão perder o emprego e não vai ter quem opera a máquina. Aliás, não vou citar o nome de uma empresa, mas aqui em Boituva, uma empresa multinacional, já chegaram esses robôs, né? E não tem quem opere esses robôs. Eu vou voltar ao vivo pelo rádio, continuo com vocês pelo Facebook.
está na melhor. Você está na 105,9. Nova Ideal FM. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. São 12 horas e 21 minutos, 12 horas e 21 minutos. Eu já quero aqui falar, daqui a pouco fala de notícias de Boituva, mas eu quero falar aqui, o bloco 8, meu amigo, isso, Adriano, que está nos acompanhando aqui, Adriano. Governo não vê possibilidade de greve dos caminhoneiros do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, afirmou nesta segunda-feira que não vê indicativo de greve dos caminhoneiros, apesar das informações sobre uma possível paralisação. As informações que eu recebi hoje cedo, né, ao longo do final de semana e hoje cedo, é que a situação está sob controle, não está causando nenhum problema ao ir e vir. E também a questões de segurança energética, né? e também no setor econômico. Bento Albuquerque disse que o governo tem mantido um diálogo permanente com a categoria e garantiu que as motivações que levaram à greve dos caminhoneiros em maio de 2018 já não existem mais. As expectativas, né, eram outras em relação ao país. Hoje em dia, há um novo governo, e há resultado, a sociedade tem visto, estamos trabalhando tudo com bastante diálogo e transparência. Eu acho que a motivação que houve no passado não existe agora, nos dias de hoje. As declarações foram feitas durante um evento na sede do Serviço Geológico do Brasil, na zona sul do Rio. Na ocasião, Bento Albuquerque foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de mudança na cúpula da área de Minas e Energia divulgada pela imprensa. Ele assegurou que não tem a intenção de deixar o cargo e de se ver com surpresa as notícias sobre sua possível saída do governo. Ainda de acordo com o ministro, o presidente Jair Bolsonaro nunca manifestou descontentamento com o seu trabalho à frente da pasta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. 105.9. São 12 horas e 23 minutos, 12 horas e 23 minutos. Olha, minha gente, na realidade o que a gente vê no Brasil, né, e isso termina na questão dos caminhoneiros, você vai entender esse raciocínio, a gente vê que quando o Brasil sai do governo militar e o presidente, à época militar, entrega o país para o então Sarney, porque o presidente eleito, não é, Tancredo Neves, acabou falecendo e nem assumiu a presidência do Brasil. O seu vice, que era o José Sarney, acabou assumindo o Brasil. De lá para cá, o que a gente vê foi uma falta de atenção e de investimento nas malhas ferroviárias do Brasil, tá? E aí as ferrovias foram perdendo importância, foram dando mais importância para as rodovias. Obviamente, além da questão histórica, né? Com certeza houve os financiamentos de campanha política, né? Desses grupos que fizeram lobby no Congresso da indústria automobilística, essa que é a verdade, né? E aí todos esses partidos no Congresso incentivando a venda e a fabricação de caminhões. Ótimo. Quem tinha o dinheirinho na poupança foi lá e comprou o seu caminhão, ou até financiou, porque houve um tempo aqui no governo do próprio presidente Lula que as taxas de juro para quem quisesse financiar um caminhão era muito baixa. O que aconteceu? Aconteceu que houve aí uma grande demanda de pessoas que têm os seus caminhões. Eu não estou falando de grandes transportadoras, não. Pessoas aí que têm 1 ou 2, no máximo 3 caminhões, pequenos empreendedores aí, não é? E aí o que acontece? Essas pessoas tiveram um problema sério, estão tendo um problema sério. Porque é muito simples, e isso é uma lei de mercado. Quanto mais você tem uma oferta de um serviço ou de um bem, seja o que for, e você, se não tem a procura que esteja de acordo com aquela oferta, obviamente os preços vão começar a cair, não é? Tem uma grande oferta e pouca procura, não tem o que fazer. O maior exemplo é a agricultura. Está sobrando tomate
eu tenho que baixar o preço do tomate, porque senão vou ter que jogar fora, vai apodrecer, o prejuízo vai ser maior. Isso o próprio mercado, ele se regula nisso, né? O que aconteceu com os caminhoneiros, né? Começou a ter essas mini transportadoras, pessoas com 3, 4, 5 caminhões, ou apenas aquele que era motorista, comprou o seu próprio caminhão e foi dirigir pelas estradas afora. Hoje, a realidade é outra, e aí o tiro saiu pela culatra. O ano passado, quando eles fizeram aquela greve, não é? Ali no começo de julho, o que aconteceu? Na realidade, junho, mas para ser mais exato, né? O que aconteceu? Eles começaram a reivindicar, não é? Com o presidente Temer, começaram a reivindicar aí que precisava ter uma tabela, porque o frete estava muito barato. Lógico que estava barato, porque a oferta estava grande. Ora, se eu sou um empresário, tenho uma empresa, eu preciso transportar, fabrico geladeira, por exemplo. Eu preciso transportar geladeiras. Eu vou fazer uma pesquisa no mercado e ver quem é que pode cobrar o mais barato possível esse frete. É óbvio, é assim que funciona. Ah, não, deixa eu ver o mais caro que eu quero. Não, não é assim, não é? Então, começou a baratear demais o frete, a ponto de não conseguir pagar os custos de uma viagem. Ah, vamos para o tabelamento. Ótimo. E aí foram para o tabelamento. E ali a coisa piorou. Porque quando você tabelou a carga, o preço do frete, o que acontece? Hoje, as grandes empresas estão aí juntando com investidores e criando as suas próprias transportadoras. Inclusive, se você não sabe, já tem aplicativos, olha bem, embora esteja tabelado, já tem aplicativos, você entra se você quiser, tem aplicativo de carga, tá? De leilão de carga, ou seja, eu tenho que transportar 500 geladeiras, digito lá no aplicativo, sou a empresa tal, né? Eu quero escoar minha produção, 500 geladeiras, quem vai dar a menor oferta? Aí começa, essas empresas vão entrando ali e vai até chegar no ponto que elas param. O custo do quilômetro rodado é esse. E aí o menor custo acaba ganhando aquela concorrência e ali a geladeira vai ser transportada por aquela empresa. Bom, então isso foi um tiro no pé, né? Quem vai sofrer? Quem está sofrendo são os grandes? Não muito, porque vai ganhar na quantidade. Mas os pequenos, 3, 4 caminhões, aí, um caminhão só, esse está enrolado, né? E agora, as grandes empresas estão voltando. Nós falamos de terceirizar tudo, né? Hoje não. Hoje está voltando, na realidade, está voltando essa questão de as grandes empresas terem a sua empresa transportadora, ter a sua própria transportadora, né? Pega uma outra pessoa que quer investir e cria ali uma sociedade, e já tem bastante empresas assim, tá? Cria ali a sociedade e faz a coisa acontecer. Então, infelizmente, os caminhoneiros vão ter muito problema, e isso é um mercado que vai dar muita dor de cabeça, né? E para não ter greves, né, segundo o Almirante Albuquerque, que é o ministro dos Transportes, ele diz assim, que acrescentou que o governo criou, abre aspas, né, um gabinete de acompanhamento para monitorar a situação nas estradas, em um grupo que se reúne com as pastas de Minas de Energia, Infraestrutura, Casa Civil, Justiça e também o Gabinete de Segurança Institucional, dada a importância que é o transporte no Brasil, é óbvio, né? E realmente é uma área muito sensível o transporte. E este governo começou a investir também na malha ferroviária. Vários leilões foram feitos aí, não é? E isso vai piorar para os caminhoneiros. Gente, não há o que fazer. É assim o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. Segunda-feira pela manhã, eu estava vendo um programa, domingo pela manhã, eu estava vendo um programa na televisão, um programa que mostra a situação do campo, né? E mostrou uma fazenda moderníssima, né? Um trator que para arar a terra, que gastava ali 12 horas para arar uma quantidade de hectares, um único trator leva 2 horas agora. É um trator enorme, ele tem, ao invés de 4 rodas, né, ele tem 8 rodas, né, e é muito grande os braços daquele implemento, né, agrícola, e só que é guiado por GPS. Há uma pessoa que vai dentro do trator, obviamente, suposto um motorista, né, inclusive não tem nem volante, é como se fosse um joystick,
de jogo, quem sabe que alavanca de jogo, quem sabe o que eu estou dizendo, quem joga muito. Aí sabe o que eu estou dizendo, joystick, tá? O controle remoto lá do controle do jogo, não é? E precisa ter conhecimento de informática para, entre aspas, pilotar aquele trator. E aí entrevistou o rapaz que trabalha lá na agricultura, não é? E que trabalha, ele mora na fazenda, não paga energia e ganha R$3.000 por mês. Então, vejam vocês que o boia fria, o antigo boia fria, vai acabar, já está acabando, né? A cana ainda, pelo lobby que tem no Congresso ainda, os usineiros ainda estão fazendo queima. Infelizmente, aqui a gente vê na nossa região aqui bastante cana. Aquilo queima as canas, mata os animaizinhos que ele tem, a fuligem, fumaça, é uma desgraça. Mas eles conseguem, através do Congresso, não é, ficar empurrando isso. Eles colocam um limite na data para não queimar, daqui a pouco estica esse limite, não é? Mas algumas lavouras já tem ali, ao invés de cortar a cana manualmente, já tem os tratores que já corta a cana, já tira aquela fuligem dela e já cai em cima ali da carroceria do caminhão para o transporte. Tá? Então, a tecnologia já está no campo. Então, muitas profissões vão sumir. Inclusive, vai diminuir bastante, não vai acabar. Vai diminuir bastante o número de caminhoneiros no Brasil. São 12 horas e 32 minutos. Eu vou para um rápido intervalo no rádio. Continuo com vocês ao vivo pelo Facebook. E logo depois do intervalo eu vou falar das notícias aqui de Boituva. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Olha aí, muito boa tarde, não é? O nosso amigo Adilson Vieira Santos, lá de Diadema, ele diz assim, abre aspas para o Adilson, meu amigo, está rolando no Zap que o presidente estaria apoiando a paralisação dos caminhoneiros de um vídeo gravado por ele antes das eleições. É bem isso, Adilson, porque na realidade tem muitos vídeos que rolam na internet que são vídeos antigos, e como não tem data no vídeo, né, a pessoa usa como se fosse para agora. Então eu pego um vídeo da paralisação do ano passado dos caminhoneiros e posto esse vídeo como se fosse de agora. E a pessoa que não tem o hábito de pesquisar, né, eu quando vou falar alguma coisa aqui, ou quando alguém manda alguma coisa para mim, né, eu pesquiso na internet para ver se realmente aquela notícia é de agora ou é anterior, não é? Às vezes não é. E vários WhatsApp que mandam para mim vídeos, mensagens, textos, quando tiver para pesquisar, é coisa antiga. Às vezes é coisa de 2, 3 anos atrás, e a pessoa está soltando aquela notícia como se fosse de agora. O presidente Bolsonaro não apoia greve de qualquer categoria, né? Até porque ele não tem que apoiar. A ideia, agora ele é governo, ele não tem que apoiar, ele não tem que se manifestar sobre isso, né? Tem que garantir que o país funcione no mínimo, né? E eu tenho certeza que os caminhoneiros não vão fazer greve, até porque tudo que está podendo ser feito nessa gestão, acabei de dar a notícia aqui, não é? Que foi criado até esse grupo, coisa que nunca tinha, né? Um grupo de monitoramento, né? Um gabinete de acompanhamento e monitoramento nessa situação, que envolveu diversas áreas do governo, como a infraestrutura, Casa Civil, Justiça e Gabinete de Segurança Institucional. Vou voltar ao vivo para o rádio e já falo com vocês aí. Na 105,9. Voltamos a apresentar Hora News. São 12 horas e 35 minutos, 12 horas e 35 minutos. Falamos de notícias de Brasília, as fofocas políticas de Brasília, não. As fofocas políticas de Boituva, né? Eu fiz um vídeo ontem, gravei e mostrei aqui que a Câmara Municipal, enquanto colegiado, não trabalhou para o município de Boituva, não é? E aí o tiro sempre sai pela culatra, né? Foram encher o saco, né, alguns vereadores, da pessoa que cuida do marketing da Câmara, que é o que menos tem a ver. É uma pessoa que trabalha com marketing. Se você manda escrever lá, escreve aí, abobrinha é bom com chuchu. Ué, o cara tá ali para fazer o trabalho dele, não é?
E aí vai encher o saco do cara, né? Para com isso, né? Eu vou repetir, a Câmara Municipal de Boituva, no seu colegiado, você é muito inteligente, quando eu falo colegiado é um todo, né? Não trabalhou para o município de Boituva em 2019, ponto. Não independe de quem fez matéria, de quem faz matéria, de quem trabalha com marketing da Câmara. Aliás, vou ser bem sincero, vou até fazer um elogio, que melhorou o marketing da Câmara Municipal de Boituva. Coisa que não tinha, né? As pessoas que foram homenageadas na Câmara Municipal, foi feito um release no site da Câmara Municipal, colocando a foto da pessoa, a história da pessoa, né? E quando eu recebi o título de cidadão boituvense e o título do sei o que lá, que eu me esqueci agora, né? E policial padrão, título não sei o que lá, me foge o nome agora, né? Honra ao mérito, acho que é isso aí. Não teve nem histórico da minha vida, porque eu estava recebendo aquele título, foi lido na hora, na sessão, mas não foi divulgado isso na íntegra na imprensa. Então, a Câmara Municipal, enquanto divulgação e marketing, perfeito, não tem nada errado, aliás, melhorou bastante, né? Não vejo nada disso. Mas eu vou repetir, senhores vereadores, eu não sei que diabo, ou esses caras não entendem o que eu falo, ou eu estou falando uma língua que está difícil de entender. Eu vou repetir, o colegiado da Câmara Municipal de Boituva não trabalhou para Boituva. Simples assim. A começar pelos vereadores cones. Porque eles, inclusive, é que deram respaldo para o colegiado. É muito simples você entender, né? Às vezes um voto de um vereador, ele causa um estresse muito grande para o país. Não é? Desculpe. Um voto de uma pessoa, vou reformular isso, um voto de uma pessoa num colegiado causa um grande problema, às vezes, no país. Vou repetir mais uma vez para você entender. O voto de uma pessoa num colegiado, de uma única pessoa num colegiado, traz um grande problema até para o país. Vou dar um exemplo. Quando foi julgado agora recentemente a questão de prender o cara logo após a condenação em segunda instância, tá? E o que atinge a condenação em segunda instância? Atinge os vagabundos e ladrões da Lava Jato, que roubaram bilhões das estatais do Brasil, em conluio com as empreiteiras, com dinheiro que foi para partido, para financiar campanha política, para financiar orgias dos políticos. É isso que foi. E aí, quando você vê no julgamento, olha bem, são 11 ministros do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal. 5 estavam a favor dessa prisão, ou seja, logo o cara faz o recurso para a segunda instância, a sentença dele foi confirmada em segunda instância, cana nele. E tinha um monte de gente presa, inclusive o Lula, tá? Em razão disso. Aí, 5-5, o voto de desempate foi de quem? Do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli. E aí, ele faz conjunto com aqueles 5 que eram contra a prisão em segunda instância. E o resultado foi 6-5 para soltar os vagabundos, ladrões, canalhas, que eu tenho que ser educado, não é? Eu tenho que ser educado, não posso falar muita coisa aqui. Os adjetivos são muito fortes, que eu queria falar aqui, desses ladrões do país. Então, o único voto, olha bem, o único voto colocou a credibilidade da justiça, porque nós temos juízes sérios no Brasil, nós temos juízes que são ameaçados por essa merda de PCC que o PSDB, aqui em estado de São Paulo, fechou os olhos e aí isso ganhou o mundo, os caras se articularam e ganharam o mundo, né? Então, infelizmente é assim, por uma política errada de segurança pública, tá? E aí, um único voto, né? Fez com que, na realidade, isso liberasse os presos políticos, os ladrões, que os piores presos, né? Porque o que assalta com arma, mata um. O que assalta com a caneta, mata milhões de fome, milhares de pessoas em filas de hospitais, sem leitos de UTI, sem vacina. Nós não tínhamos vacina no Brasil, pelo amor de Deus. Nós tivemos a epidemia agora aí, que me foge aí acho que foi de dengue, que não tinha lá o negócio a pulverizar, tá?
nós não tínhamos. Por quê? Porque esses canalhas levaram. Vai ver, eu posto lá no meu Facebook, vai ver quanto dinheiro foi para Cuba para construir um porto que não faz bosta nenhuma, desculpa a expressão, entendeu? 2 bilhões de reais que não vão pagar o BNDES, é dinheiro nosso. Tá? Então, quando o voto num colegiado como a Câmara Municipal, quando no Senado, ou seja, onde quer que seja, não é? Ou num colegiado do juiz, no caso desembargadores ou ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, tá? Um único voto pode colocar uma nação para uma desgraça. Por isso que eu digo, a Câmara Municipal de Boituva não trabalhou para os munícipes, a começar pelos 5 cones. Cones, para quem não é de Boituva, é um apelido carinhoso que nós temos aqui em Boituva para 5 vereadores, né? E que mostraram o serviço aí no papel, lá na divulgação da máquina da Câmara. Muito bem feito. Muito bem feito. Então é assim, não vem com essa conversinha. Porque eu sou vereador, eu fiz diferença. Eu não estou citando aqui individualidade de vereador. Deixe de ser burro. Se você é vereador, você devia pelo menos entender o que eu estou falando. Tá? Deixe de ser burro. Porque senão não devia estar nem nesse cargo. Você não sabe o que eu estou falando, não devia estar nem aí. Tá? Eu estou dizendo que a Câmara Municipal não trabalhou para o município de Boituva. Não trabalhou. E vou dizer uma coisa, e o ex-presidente da Câmara também não ajudou, porque o voto dele poderia ter mudado a história de Boituva. Estou falando do vereador Neibon, tá? O voto dele, mas aí estava fazendo parte da base aliada do prefeito, né? Aí são cargos públicos, aí são cargos de pessoas apadrinhadas, são cargos não sei o quê, e outras coisas que eu não posso falar, porque eu não consigo provar. E não é 1 ou 2 vereadores, não. Eu não consigo provar. Então eu vou calar a minha boca aqui. Tá? E se o dia amanhecer morto, aí você sabe o que foi. Morrer, dane-se também. Eu nasci para morrer, ninguém vai ficar para semente. Se eu puder levar um comigo, eu vou levar. Comigo não, porque eu vou para o céu, você vai para o inferno. Comigo você não vai, não. Demônio. Você não vai, você está rindo por quê, Adriano? Verdade. Comigo não vai. Vou mandar ele para o outro lado. Comigo ele não vai, não. Chega a ser irritante essas conversinhas, essa conversinha política, e o povo que se lasque, né? Sabe essa vaidade humana? Sobe na tribuna e não sei o quê. Sabe? Para com isso. Chega de tribuna, chega de projeto de lei de filulas, dessas coisinhas. Para com isso, minha gente. Vamos para a rua. Vamos pegar essa administração que não presta. Vamos lá tentar fazer alguma coisa, salvar esse último ano. Não salvar o mandato, porque o mandato já foi salvo. Pelo menos por 6 vezes. Mas tentar salvar o pouco que resta dessa cidade. Senão, quem assumir o próximo prefeito que assumir a prefeitura aí, não vai nem poder assumir. Aliás, já vamos falar, né? Já vamos falar aí, ó. Teve uma Câmara Municipal, na operação aí lá em Uberlândia, né? Que prendeu 20 dos 27 vereadores lá em Uberlândia, Minas Gerais. Acabou! A sorte que tinha votado o orçamento do ano que vem lá na Câmara do município de Uberlândia. Já tinha votado o orçamento, senão a prefeitura ia parar. Não é? Tudo envolvido em rolo, em confusão. Aqui em Boituva, o prefeito denuncia um vídeo para um vereador. Essa que é verdade. Tá vendo aqui, vereador? Não é você que está aqui? Está pegando dinheiro? Não é você? Não é? E aí o vereador fala, que é o presidente da Câmara, fala que o dinheiro quem deu, o assessor do prefeito. O assessor do prefeito entra com a ação de danos morais, que diz que não foi ele. Mas se não foi ele... E o prefeito mostra um vídeo dizendo que está pegando na antessala do prefeito, porque diabos não ligou o 90 e já mandou prender. Se o dinheiro é ilícito. E o que eu estou falando aqui é público. Não dá nem para me processar por danos morais. Por que não chamou lá? Porque se sou eu, meu irmão, eu já arranco a pistola, você está preso. Porque está gravando? Está gravado? Preso. Seu dinheiro é ilícito. Eu não estou dizendo aqui que o presidente da Câmara
cometeu ilícito ou não cometeu, porque não tem como provar isso. Estou falando com base nos vídeos que rodam por aí. Então fica o sujo falando mal lavado. Tá? Não, porque olha aqui, é você no vídeo, aqui o prefeito, é você no vídeo, olha aqui o vereador, é você aqui. Ué, se você está mostrando um ilícito que um cara na antessala do seu gabinete cometeu, algum servidor público de dentro do paço municipal está cometendo um ilícito. Como é que eu sou prefeito e vou aceitar um negócio desse? Ixi, já passou do horário. Eu fico irritado, começo a ficar bravo aqui. São 12 horas e 46 minutos. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Minha gente, não é fácil não, né? Tem hipocrisia que irrita a gente, né? A gente é ser humano. Isso aqui não é teatrinho, não. Isso aqui é descontentamento mesmo. Uma cidade tão maravilhosa que nem essa, né? Uma cidade boa que nessa cidade aqui, as margens de uma rodovia que é uma das melhores do país, já foi alguns anos atrás eleita como a melhor rodovia em termos de conservação do país, que é a rodovia Castelo Branco. Uma cidade que tinha tudo para ser pujante, uma cidade que tinha tudo para crescer, não é? Se desenvolver, o povo ser educado, educar esse povo, porque o povo também não tem educação não é? É uma bagunça dos infernos, joga lixo em qualquer lugar, sofá velho, vaso sanitário, é um povo também que não tem educação, tem que voltar, tem que ensinar as criancinhas, porque às vezes o grande, meu irmão, você não consegue mais não, é lá na escola, lá com os pais, e não sei o quê, de boas maneiras. Tá difícil a coisa, rapaz. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Tá difícil. Misericórdia. Nós temos que mudar a história do nosso país. Eu vi o ministro Weintraub falando, o ministro da Educação, falando sobre educação com a Tabata, né, que é aquela deputada menina lá, aquela carinha de doce dela, só falou besteira pro coitado do ministro. O ministro já falou um monte para ela também, não é? Porque colocando tudo nas costas desse governo, os desmandos da educação desses últimos 20 anos. Educação, não estou nem falando de educação mais formal, porque formal já era mesmo, matemática e português já era. Usando educação enquanto pessoa mesmo, não é? Eu vou voltar ao vivo pelo rádio, já volto a falar com vocês aí pelo Facebook. Você está na Nova Ideal 105.9. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. Muito bem, passado o estresse, eu quero dizer que as pessoas que se sentirem ofendidas por aquilo que eu estou dizendo, você não precisa entrar na justiça para pedir direito de resposta. Não gaste dinheiro com seu advogado. Pode vir aqui de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, que você terá o tempo que você quiser para você falar o que você quiser aqui. Não tem problema nenhum, tá? E o direito de respostas, ele na realidade é dentro do tempo que a pessoa falou de você. Mas aqui é diferente. Se eu te falei de você em 1 minuto, você pode ficar aqui o programa inteiro. Só vou dizer uma coisa para você. Venha preparado. Não vou te tratar mal. Não vou te xingar. Isso aqui é berço, meu irmão. Eu posso ficar exaltado. Nervoso, é outra história. Mas te xingar, não, isso não. Porque isso aí a gente tem respeito. Isso é berço. Qualquer que seja a autoridade, nós temos respeito. Tá? Eu não tenho reverência. Reverência não. Porque reverenciar somente a Deus. Eu reverencio Deus. Você eu respeito. Seja você que autoridade for. Eu vou respeitar você. Reverenciar não. Não vem aqui que eu ficar... Não, porque nem você paga meu salário. E quem paga meu salário, né, eu nunca vi... Aliás, vi não. Quem pagava meu salário, eu estive com ele 3 vezes na vida. Graças a Deus. É o Chuchu. Era o ex-governador Alckmin. 3 vezes eu estive com ele, né? Então não devo nada para ninguém. E se eu dever, pode vir aqui que eu vou pagar você. De repente eu comprei alguma coisa aí e esqueci de pagar, porque sabe como é que é? Então eu não devo nada para ninguém. Não devo e não quero dever. E vou continuar desse meu jeitão aqui, se Deus permitir, né? Se ele não quiser, é outra história. Vamos falar de Boituva ainda? Olha lá, prefeito queria negar o 13º salário
A alimentação para alguns servidores. O Tribunal de Justiça mandou pagar. O governo Fernando não quer pagar o 13º auxílio alimentação a servidores que se afastaram do trabalho por maternidade ou luto. Não quer dar, mas vai ter que dar. O Tribunal de Justiça do Estado se pronunciou a respeito nesta segunda-feira, dia 16. Para você entender, antes a lei municipal cassava o direito de 13º do auxílio alimentação dos servidores que faltassem mais de 11 dias durante o ano. Mesmo se perderem os dias de serviço, porque deram à luz ou porque foi para chorar a morte de um ente querido, então esse servidor, ou essa servidora que desse à luz, né, não poderia receber o 13º. A Câmara aprovou por unanimidade o projeto apresentado pelo vereador Nelson, onde obriga a Prefeitura a pagar o 13º, que é o auxílio alimentação. Né? Olha aí, tá vendo? Quando eu falo, olha bem, que o colegiado não trabalhou para Boituva, aqui tem uma atitude boa de um vereador. Né? Disse aqui, e a Câmara aprovou. Se o prefeito nem vetou, nem sancionou o autógrafo. Segundo a nota do próprio tribunal, ele só se mexeu quando estava na iminência de pagar o auxílio alimentação. Aí a Prefeitura correu e ingressou uma ação direta de inconstitucionalidade, né? A DIN, alegando que Nelson havia mexido numa coisa que só o prefeito poderia decidir. Na ADIM, a Prefeitura pede uma medida liminar temporária, sustando o pagamento 13º de auxílio alimentação, imediatamente, antes mesmo que a questão seja julgada pelo tribunal. Na segunda-feira, o relator do processo, o desembargador Jacob Valente, negou a liminar, disse que a Prefeitura tem que pagar sim o 13º, a menos que o benefício não conste no orçamento de 2020. É lógico que consta, e é uma vitória do funcionalismo e da Câmara Municipal, que aprovou o projeto que o vereador o apoiou. Né? É óbvio que em alguns lugares, né, você realmente perde esse direito. Né? Alguns órgãos públicos você perde esse direito, como também, inclusive, na própria Polícia Militar. Isso está lá na lei da Polícia Militar, né? E nos regulamentos. Não é só o 13º, não, de alimentação. Perde também ali a questão da licença prêmio, né? Aqueles 3 meses que o funcionário tem, se tiver bom comportamento, bons serviços prestados, coisa que só é medido na Polícia Militar. Em outros gabinetes, né, em outros órgãos do Estado, não leva em conta. Porque é uma concessão, né, uma concessão que não é obrigado a dar. Então, na Polícia Militar é avaliado. Então, se você se afastou mais que aquelas abonadas que você tem por ano, você já perde a licença-prêmio. Já começa a enrolar a sua vida ali. Né? Isso é um estímulo, inclusive, para a pessoa trabalhar. Mas, infelizmente, na administração civil do governo estadual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da educação. Há professores que faltam, professores irresponsáveis, que eles faltam no dia ou na véspera, liga para a diretora e diz assim, viu, amanhã não vou trabalhar, não dá nem tempo de convocar o substituto. Isso eu vivenciei quando estava na ronda escolar, quando eu fui na frente do Colégio Vercelino, tinha um monte de aluno no meio da rua fazendo bagunça no horário de aula. Eu falei, por que vocês estão fazendo aqui? Tivemos aula vaga. Fui falar com a diretora, porque infelizmente o professor abonou. Então ele liga e abona. Mas peraí, o que é isso? E na Polícia Militar não tem esse negócio de ligar e abonar. Lá você só pode faltar se estiver doente e com atestado médico que nem vai valer. Vai ter que passar lá, pega aquele atestado que você pegou do médico, vai ter que levar lá em São Paulo ou em Sorocaba, no médico militar, para ele, como se diz, para ele auditar aquele atestado, não é? Concordar ou não com o atestado daquele outro médico, aprovar aquele atestado. Não é assim não. Tem o nome certo que me foge agora, né? Não é bem assim. E quando você quer abonar, você tem que fazer um documento pedindo se você pode abonar. Só que a mesma lei que é da Polícia Militar é a lei do a lei do Estatuto do Servidor Público Civil. É a mesma lei. Só que lá não põe para funcionar. Então o cara liga, o professor liga e diz que não vai. E os alunos que se dane. E a instituição, a escola, que se dane também. E aqui, meu irmão, desculpe. Eu estou aqui para falar a verdade. Ai, Candidei, os professores vão ficar nervosos com você. E daí? E daí? E eu estou preocupado com isso? Não estou preocupado com isso. Estou dizendo que não deveria funcionar assim. Né? Não pode ligar, abonar. Viu, eu vou abonar hoje, tá? Que isso?
Se você tem ideia da importância do seu cargo, você não pode fazer isso, né? Então, de qualquer forma, aqui em Boituva foi aprovada a lei. Se é uma lei, tem direito, acabou. E a prefeitura vai acordar para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade na hora que vai ter que pagar, como diz aí o próprio tribunal. Então, no mínimo, o jurídico dessa prefeitura municipal falhou, né? Deixou aí o prefeito na mão. No mínimo que aconteceu isso aí, né? Já tinha que rodar alguma cabeça. Já tem que chamar, peraí, vocês são loucos? Vai deixar eu entrar numa dessa? Por que eu não saio na Câmara Municipal? Já entraram com ação de inconstitucionalidade, então. Né? Então é complicado. Parabéns à Câmara Municipal e parabéns também aos servidores públicos municipais que, independente da situação, vão ganhar aí o seu 13º, né, auxílio alimentação. Tá bom? Vamos continuar falando de notícias, 12 horas e 56 minutos. Vamos para o item 5, a nossa pauta 5. Parceria impulsiona pesquisas no setor de petróleo e gás. Uma parceria estratégica foi firmada nesta segunda-feira para impulsionar pesquisas no setor de petróleo e gás. O termo de cooperação foi assinado entre o Serviço Geológico do Brasil, antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a Petrobras, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, em cerimônia no Rio de Janeiro. Dentro do acordo estão previstos 5 projetos a um custo de R$220 milhões. O valor será financiado com verba da Cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A ANP ficará responsável pela análise, aprovação, acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos. A parceria prevê a construção do Centro de Referências em Geociências e também a formação de um acervo com rochas e fluidos de bacias petrolíferas. Entre os projetos de destaque está a revitalização do Museu de Ciência da Terra, localizado na Urca, e seu conjunto de laboratórios, o que foi comemorado pelo ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. Essa parceria, essa cooperação vai permitir que seja resgatado um prédio tradicional no Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, é de 1908, e isso aí não só vai ser importante para a nossa pesquisa, mas também a população do Rio de Janeiro, a população do Brasil vai ter mais um prédio histórico, um museu para visitar, um acervo maravilhoso. Durante o evento, em entrevista a jornalistas, Bento Albuquerque disse que o governo ainda não decidiu sobre a entrada na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O ministro reforçou também que a privatização da Eletrobras deve ocorrer no ano que vem, independentemente das eleições municipais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. 105.9. São 12 horas e 59 minutos. Eu quero dar a última notícia, porque essa eu não gostaria de deixar de dar, não é? É o item 6, a pauta 6, Legislativo e Judiciário estão na última semana de atividades. Escute esse áudio, depois eu vou fazer um rápido comentário. Essa é a última semana de atividades no Legislativo e no Judiciário este ano. A votação mais esperada no Congresso Nacional é a da Lei Orçamentária de 2020. A sessão está marcada para esta terça-feira. O parecer do relator, deputado Domingos Neto, do PSD cearense, estima um salário mínimo de R$ 1.031 para o próximo ano. R$ 8,00 a menos que o previsto inicialmente e 3,3% a mais que o valor atual, que é de R$ 998. O relatório preliminar do orçamento ainda prevê 3 trilhões e 600 bilhões de reais de receita e despesa. Desse valor, cerca de 900 bilhões são para o refinanciamento da dívida pública. Além disso, deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento quase dobraram o valor do fundo eleitoral do próximo ano, que passou de 2 para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Já a meta fiscal de 2020 prevê um déficit de 124 bilhões de reais. Será o 7º ano seguido em que as contas públicas fecham no negativo. A proposta orçamentária ainda estima em 2,32% o crescimento real do PIB de 2020, com uma inflação de 3,53%, medida pelo IPCA.
Além do orçamento, a Câmara dos Deputados marcou a votação dos destaques que podem alterar o texto base do novo marco legal do saneamento. O projeto de lei facilita a privatização de estatais do setor e exige licitação para a prestação dos serviços. A pauta do Senado traz a votação da medida provisória que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Banco Central, onde o órgão recebeu o nome de UIF, Unidade de Inteligência Financeira. A UIF, ou COAF, é responsável por identificar lavagem de dinheiro ao monitorar movimentações suspeitas. No Supremo Tribunal Federal, as sessões plenárias de quarta e quinta-feira devem discutir uma série de embargos de declaração. É um tipo de recurso que as defesas apresentam para questionar dúvidas ou pontos obscuros nos julgamentos. Esses embargos não alteram a essência da sentença, mas podem resultar em alguma vantagem para quem tiver sido condenado. Os trabalhos na Câmara e no Senado devem ser retomados no dia 3 de fevereiro e no Supremo no dia 4 de fevereiro do ano que vem. Com colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 105.9. Essa semana, minha gente, é a última semana, né, de expediente aí para a Justiça, né, e também, em alguns casos aí, para o Judiciário, né, pelo Legislativo e também pelo Judiciário. É interessante, olha que se esse país é um país sério. Juízes, procuradores e parlamentares têm 2 férias do ano, ou seja, 90 dias de férias do ano. Olha bem, isso só para você ter uma ideia, né? Isso só para você ter uma ideia, isso dá um gasto para o Brasil, tá? Fora os recessos, vou entrar em recesso agora. Só volta em janeiro, fora os recessos, tá? Olha bem, isso dá um gasto para o Brasil de 4 bilhões de reais, tá? Então nós temos uma castra aqui no Brasil de pessoas, né, que infelizmente são melhores que os outros. Então, juízes, promotores, embargadores, procuradores, com 60 dias de férias, 2 meses de férias por ano. E só para você entender, o Tribunal de Justiça do Pernambuco, olha que coisa maluca! O Tribunal de Justiça de Pernambuco pagou para os magistrados deles lá, nesse final de ano, vão ter o final de ano realmente uma ceia de Natal como nunca tiveram. Né? Pagou algumas férias atrasadas, até porque se eu fosse juiz, eu não sou tonto, eu não vou pegar 2 férias do ano, eu pego uma e deixo a outra. Então, só uma juíza recebeu 1,2 milhão, ou seja, 1.200.000 reais de férias atrasadas. Tá? Aí alguém vai dizer, não, é porque eles trabalham muito, trabalharam nas férias, não sei o quê, 2 férias por ano, não para. Então, no Brasil, precisa parar com essa disparidade tão grande entre o governo, os funcionários de governo e a iniciativa privada. Nenhum lugar do mundo é assim. Só naqueles países que são ditadores, né? Onde os seus governantes são ali ditadores. Aí eles lá em cima estão nadando de braçada. Mas não pode isso acontecer, né? E se você entrar aí, pesquisa, Tribunal de Justiça do Pernambuco paga férias vencidas e acumuladas aos magistrados, que chega até receber 1.200.000 reais de férias atrasadas. Olha bem, eu não estou falando mal de juiz aqui, voltei a dizer aqui, falei agora há pouco, tem juízes aí que são escoltados pela polícia militar, pela polícia federal, porque as suas vidas, famílias ameaçadas, os caras estão, muito louco isso. Mas a instituição tem que rever esse tipo de coisa. O Brasil, é bom que se fale isso e replique mesmo. Nós que vamos pressionar isso. Chega disso. Não podemos, porque faz aí a reforma previdenciária e deixa de fora essas coisas. Né? É lógico que os parlamentares não iam fazer isso. Né? Eles não iam aprovar uma lei que ia tirar as férias dos caras. Né? Lógico que não. Então, para os mortais normal do mundo aí, são férias aí de 30 dias, que pode ser parceladas em 3 blocos de 10 ou 2 blocos de 15. Né? Ainda pode vender as férias e continuar trabalhando. E agora, os desembargadores, juízes, né? Deputados, né? e outros, né?
infelizmente, tem aí 60 dias de férias e o Brasil gasta com isso 4 bilhões de reais por ano. Isso só no judiciário, tá? Não estou falando no legislativo. 4 bilhões no judiciário. Olha, o Márcio Calegari, ele faz um comentário. Boituva precisa de uma renovação política. Temos vereadores Cone do prefeito, e isso tem que ser mudado. Tomara que em 2020 o povo veja isso. Muito bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto amanhã, se Deus assim permitir e quiser, se eu estiver vivo, não é? Amanhã não, é amanhã, né? Amanhã, na realidade, amanhã, quarta-feira. Amanhã eu volto às 12 horas e para ter um programa com vocês aqui, espero. Divulgue esse programa, minha gente. Divulgue aí, porque eu acho que acaba sendo uma voz do povo. Aquilo que você não queria falar, a gente fala aqui e vamos para cima. Não é contra ninguém, não é contra pessoas, nós falamos contra instituições, tá? Mais uma vez, falamos contra instituições porque as instituições precisam ser mudadas. As instituições do Brasil precisam trabalhar para o povo, porque o povo é que mantém os seus altos impostos as instituições e os cargos dos marajás desse país. É por isso que nós temos que mudar. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir e quiser.